antenado, e se eu te falar que a vinda do Paquetá não vai subir a folha salarial do Flamengo tanto assim? Talvez até se mantenha a mesma. Você acredita? Então é o que a gente vai ver agora. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada. Aqui torcemos sem parar. Antenado, se a gente for ver que o Flamengo está a um passo de trazer o Paquetá por 41 milhões de euros, 250 milhões. Cara, e segundo a informação do Vene, olha só, esse é só o valor de transferência, o valor líquido. O valor bruto chega a 48 milhões 675. Cara, 48 milhões, não sei nem falar isso. 48 milhões 675 mil euros, que dá aí 305 milhões de reais quase. É algo inimaginável. Ainda mais se a gente for pensar que o Paquetá foi vendido no Flamengo, ou pelo Flamengo, em 2018, por cerca de 35 milhões de euros, que valiam menos do que valem hoje, porque a diferença cambial não era tão grande, né? É impressionante. Ou seja, o Flamengo está recomprando o Paquetá por muito mais caro do que vendeu naquela época. 8 anos antes, um pouco menos do que 8 anos antes. E aí muita gente diz, eu vejo muitos torcedores de outros times, né? Até alguns rubro-negros preocupados, né? Claro que os torcedores dos outros times não estão preocupados, eles estão, meu Deus, vocês vão pagar aí essa fortuna inimaginável pelo Paquetá, vai ser de fato a maior compra da história do futebol brasileiro, sem dúvidas, e vocês vão se lascar, porque o Paquetá não é isso tudo, o Paquetá é um jogador comum e tudo mais. E, gente, vamos falar aqui uma coisa muito básica, vamos separar aqui o joio do trigo. Uma coisa é dizer que o Paquetá é um jogador comum. Isso aí não é verdade. Principalmente para os padrões atuais do futebol mundial. O Paquetá hoje não é um jogador comum para o futebol mundial. Não é. Se fosse, sei lá, há 20 anos ele talvez fosse, mas hoje não é. Hoje o Paquetá é um jogador prateleira altíssima no futebol mundial. E isso se prova no seguinte contexto aqui, ó. Olha só, que eu anotei aqui para deixar bem claro. Ele vive um momento instável na carreira, sim, vive. Desde as acusações, todo o processo, aquele julgamento, tudo o que aconteceu com as questões lá das manipulações dos cartões amarelos. Sem dúvida, a partir dali, aquilo deu uma balada na carreira dele. Mas o Paquetá tem 28 anos. 28 anos costuma ser o auge técnico e físico de um jogador de futebol, que costuma durar ali até os 32, 33... Enfim, depende, né, de cada jogador, mas a média é mais ou menos ali. Cara, ou seja, o Flamengo está trazendo o jogador numa idade prime, de rendimento tanto físico quanto técnico. É muita coisa, cara, não é pouca coisa não, isso é muita coisa. E aí, vamos falar aqui outra informação que até o Vene Casagrande trouxe bem detalhada aqui, ó. Recentemente, outros clubes da Europa ofereceram até mais por ele, parecido ou até mais. E o West Ham não vendeu. Olha só, segundo o Vene, propostas que o West Ham recebeu nos últimos meses por Lucas Paquetá. Aston Villa, também da Inglaterra, que joga a Premier League, na última janela, 47 milhões de libras, ou seja, já é mais do que a do Flamengo. O Chelsea, nessa janela agora, 30 milhões de euros, mais o goleiro Jorgensen, que eles avaliam em 15 a 20 milhões de euros. Mais o empréstimo do Axel Disasi, o zagueiro. Agora, nessa janela, o Flamengo está perto de contratá-lo por 41 milhões 250 mil euros. O valor bruto, como eu já falei, passa dos 48, mas são comissões, impostos, luvas, essas coisas, né? O valor da contratação realmente 41 milhões 250 mil euros. E por que isso está sendo possível? Pela vontade do Paquetá, que fez e está fazendo toda a diferença. Vale lembrar aqui que o West Ham contava com o Paquetá para fugir da briga contra o rebaixamento. Atualmente está na 23ª rodada da Premier League e são 5 pontos só de diferença que tem entre o West Ham e o Nottingham Forest, que é o logo acima, que está fora da zona de rebaixamento. 5 pontos com 15 jogos a serem disputados. Ou seja, óbvio que dá para tirar. E é óbvio que o técnico
Nuno Espírito Santo, do West Ham, o português, contava com o Paquetá. Só que ele não quer. Eu acredito que muito porque ele prefere vir para o Brasil para, não sei, aliviar a cabeça dele, né? Ele quer se sentir em casa aqui, ele quer virar essa página e focar. Ele sabe que a cabeça dele não tá boa desde todo esse processo aí de manipulação, de que poderia ter sido banido do futebol. Você lembra disso, né? Poderia ter sido banido pela FIFA. E como não foi absolvido, agora imagina que ele queira assim, ó, tirar todo esse peso e recomeçar. E nada melhor do que recomeçar onde ele começou, que é no Flamengo, né? Então, se o Flamengo pode pagar, e pode, diluído em 3 anos, que o Flamengo quer pagar diluído em 3 anos, ou seja, 12, 24, 36 meses. O West Ham quer que o Flamengo pague no máximo em 18 meses, metade dos 36. 36 dividido por 2, 18, ou seja, 1 ano e meio. Isso aí vão ter que ajustar. E é o que falta e deve ser ajustado até essa segunda-feira. Mas o Flamengo pode, cara. O Flamengo teve um faturamento de 2 bilhões e a gente vai falar aqui sobre as questões salariais de elenco, que a folha salarial do Flamengo gira ali em torno hoje de 35 a 40 milhões de reais por mês. Então bora falar do salário do Paquetá, porque isso aqui é muito importante. Salários, olha só. Se você procurar no Google aí, você vai ver isso aí, ó. Que o Paquetá recebia 7,8 milhões de libras. Vamos lembrar que a libra vale mais do que o euro, tá? Vale mais. A libra tá uns 7 alguma coisa de reais. O euro tá 6 e pouco. 7,8 milhões de libras por ano. Isso dá mais do que 4 milhões e 400 mil reais por mês. Só que uma fonte dentro do Flamengo me garantiu que isso aí não é verdade. Que isso é mentira, que essa informação não procede e que o salário do Paquetá não chega nem a 5 milhões de euros por temporada. Ou seja, de 7,8 milhões de libras, a realidade não chega a 5 milhões de euros. Isso dá quase a metade. Como eu falei, o euro vale menos do que a libra esterlina, né? Ou seja, ele vai ter no Flamengo um salário do nível dos tops do elenco. Ele vai ter um salário do nível do Arrascaeta e do Bruno Henrique, que gira em torno ali de 2 milhões de reais por mês. Isso quem me garantiu foi a mesma fonte que falou que o Paquetá recebe no máximo, que não chega a 5 milhões de euros por mês. Foi a mesma fonte. Ele não vai receber mais do que o Arrascaeta do que o Bruno Henrique. Ele vai receber na mesma prateleira, ali no mesmo patamar dos dois, que são os maiores salários do elenco. Então, o Paquetá aceitou não uma redução de 40%, como estava se especulando pela questão toda aí dessa informação dele ganhar 7,8 milhões de libras. Ele aceitou uma redução de menos de 20% em relação ao que ele recebia no West Ham. E isso vai inflar a folha do Flamengo? A minha resposta direta para você é: depende. Por que depende? A gente já sabe que já saíram alguns jogadores do ano passado, né? Que estavam no elenco do ano passado. Matheus Cunha, Cleiton, Wallacian. Aliás, uma excelente venda, né? Já até falei isso aqui nas mídias antenados na jogada. 10 milhões de euros para o Red Bull Bragantino. Isso daí dá mais de 60 milhões de reais. Olha que espetáculo. Juninho, venda por 5 milhões de euros, né, para o Pumas do México. Mesmo valor que o Flamengo pagou, o Flamengo recebeu de volta pelo Juninho, ou seja, não teve prejuízo. Aí você vai dizer, Antenado, mas esses aí tinham salários considerados baixos, né? E o Flamengo contratou o goleiro, o Vitão, que está jogando já. Então, ok, até aí não mudou muito. Eu concordo com você. Mas também saiu o Vinha. Vinha emprestado para o River Plate. O Flamengo não está pagando mais o salário todo do Vinha. Não sei se está pagando alguma parte, mas se for pagar alguma parte é muito menor do que pagava. O salário todo, óbvio. Tinha um salário alto o Vinha. Vamos lembrar disso. Contratado ainda na gestão anterior. Ainda na gestão do Landim. E a grande diferença vem agora que você vai entender, ó. Por isso que eu falei depende. Alan e Michael.
Cara, se o Flamengo conseguir, entre aspas, se livrar de Alan e Michael, já paga o Paquetá, já dá pra dizer isso, paga o Paquetá, o salário do Paquetá, ou os salários do Paquetá mensais, e ainda sobra. Por quê? Porque o Alan, por incrível que pareça, ele foi contratado em 2023 a pedido do Sampaoli e recebe um salário, cara, de cerca de 900 a quase 1 milhão de reais. Ah, vamos lembrar do Pablo também, né? Ainda teve o Pablo que não estava no elenco, mas estava na folha. O Pablo terminou o contrato dele, foi embora e aliviou aí cerca de 700 mil reais na folha do Flamengo. Tinha esquecido até do Pablo, lembrei agora. Cara, o Alan recebe quase 1 milhão, entre 950 e 980 mil reais, pelo que eu sei. E o Michael, contando as luvas, né, diluídas no contrato, direitos de imagem, tudo, ele ganha mais de 1,5 milhão de reais por mês. É um dos salários mais altos do Flamengo, Michael, que não vem jogando. Realmente não é o Michael, não se compara com o Michael lá de 2021, quando ele resolvia os jogos para o Flamengo, na época do Renato Gaúcho. Então, repara nisso. Se saírem Alan e Michael, vou falar de novo, se saírem Alan e Michael, o Flamengo já paga o Paquetá, o salário do Paquetá, que vai ser um dos mais altos do elenco, junto com a Arrascaeta e com o Bruno Henrique. Ou seja, a folha salarial vai continuar próxima ou até mais baixa do que era no fim do ano passado. Ah, Antenado, mas o Alan vai sair, o Michel vai sair? Isso aí a gente tem que ainda esperar para ver, né? O Alan tinha uma negociação toda com o São Paulo, que tinha interesse nele, mas o São Paulo perdeu o presidente, né? O Casares foi empichado, depois renunciou efetivamente e tal. E o Michael tem essa proposta que a chance dele para o Santos é bem grande. E o Flamengo ainda pode ganhar uma graninha com essa saída dele. Ou seja, é bem possível. Talvez o Alan não saia, mas o Michael provavelmente. Enfim, é muito provável que o Flamengo não tenha aumento da folha salarial, então, com a vinda do Paquetá, que sim, vai ser um gasto muito grande da contratação, mas o salário não vai mudar praticamente nada no que já existe atualmente. E o Flamengo cada vez mais forte. E essa história de falar que o Paquetá não joga nada, que não vai fazer diferença, isso aí a gente vai ver com o tempo e vai começar a ver agora. É até bom que ele chegue agora, nesse início aqui de temporada, para ele pegando corpo, para no meio do ano ele já tá bombando. Quando afunilarem as competições, a gente vai ver como é que o bicho vai pegar. Tá bom, Antenado? Muito obrigado. Apoie a mídia independente mais imparcial do Brasil. Seja membro se você puder. Apoie com o Pix Antenados na Jogada 2018@gmail.com. Muito obrigado mesmo pela audiência. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu demais. Se inscreva, deixe seu like, comente, dá um hype aí também no vídeo. Aquele abraço, Antenados na Jogada. Torcemos sem parar.